E a Polícia Federal indiciou Bruno Henrique por esquema de aposta. Ele que já vinha sendo investigado há uns meses atrás. E a gente vai falar todos os detalhes aqui, se ele pode ser suspenso, se ele pode ser banido do futebol definitivamente, se o Flamengo já afastou ele, se ele joga hoje ou não contra o Juventude. E além disso, tem a preparação do Flamengo para essa partida contra o Juventude, com Pedro possivelmente sendo titular, Danilo também. Além disso, tem o Flamengo anunciando uma nova contratação e tem a busca do Flamengo por um novo ponta que pode, inclusive, casar com essa informação do Bruno Henrique. O Flamengo, de repente, já sabia de alguma coisa e se adiantou buscando por um novo ponta. A gente vai falar sobre isso já, além da Flabet, que está oficialmente liberada até 2030 para operar. Agora não tem mais problema nenhum, pelo menos nesse sentido. E eu quero saber de você, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho? Então, pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Tem a treta do Bruno Henrique lá com a Polícia Federal, mas também tem Flamengo e Juventude hoje. Tem uma contratação do Flamengo e tem o Flamengo indo atrás de um ponta que talvez aí, ó, tenha alguma coisa a ver, alguma relação com essa questão do Bruno Henrique. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Flamengo que fez o último treino na tarde dessa terça-feira e provável escalação de Pedro. Provável, assim, existe uma possibilidade, tá? Não é tão provável assim, mas existe uma chance de Pedro começar como titular a partida. Já já a gente vai dar aqui a escalação provável. E tem também Michael sendo poupado pela lesão leve no tornozelo que ele teve. De La Cruz também deve ter controle de carga e não deve jogar. Tem Danilo entrando também como titular provável na partida, além de Cebolinha. E aí vamos lá para provável escalação do Flamengo com Rossi, Wesley ou Varela. Varela pode entrar aí na lateral direita. Léo Ortiz e Danilo na zaga. Alexandro podendo também ter a entrada de Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta, além de Gerson, que faz ali a ponta direita também. Na frente, a princípio, Cebolinha e Bruno Henrique, podendo ter a entrada aí no lugar do Bruno Henrique de Juninho ou do Pedro. Aí tá a dúvida no ataque do Flamengo. Vamos ver no que vai dar essa escalação. A gente sabe que a gente tem que se basear muito nessas prévias que saem, porque o Felipe Luiz é aquele que dá uma segurada no segredo e só define o time perto do horário do jogo, mas é provável que o Flamengo entre com uma escalação próxima a essa que eu passei aqui. Vamos mudar de assunto e falar da Flabet, que tinha sido suspensa. No dia seguinte saiu uma liminar liberando e agora o Ministério da Fazenda analisou a documentação e liberou oficialmente a Flabet para operar no Brasil até 2030, e até lá todas as outras bets têm essa liberação até 2030 só, e aí depois disso elas têm que apresentar novos documentos, novos comprovantes para estarem aptas a continuarem operando aqui no país. Boa notícia, porque é um dinheiro grande para o Flamengo, que estava na dúvida aí. O Flamengo talvez precisasse recorrer, se a Flabet não pudesse operar, provavelmente não ia pagar, mas tudo certo, tá liberada. Flamengo tem o seu patrocínio Master garantido aí pelos próximos anos. E vamos mudar de assunto mais uma vez, falando sobre uma contratação do Flamengo. Pedido de Felipe Luiz, Flamengo contratou mais um analista de desempenho. Trata-se de Igor Santos, profissional que José Boto conhece desde os tempos de Shakhtar Donetsk, escolhido a dedo por Felipe Luiz. Agora, o Flamengo possui 6 analistas de desempenho. Olha aí. 2 com análise de adversário, 2 com análise própria de jogo e treino, 2 com análise internacional de equipes e treinadores que jogam um jogo parecido com o Flamengo. Os 6 ficam revezando nessas tarefas e não há mais gerente de análise. Os profissionais respondem diretamente
a Felipe Luiz e a José Boto. Além dos 6 analistas de desempenho, o Flamengo possui uma equipe de scouting, com 6 profissionais só para observação de jogadores, e respondem a Andriy Fedchenkov, gerente de scouting, que é lá o ucraniano que o Boto trouxe lá do Shakhtar para fazer a parte de olheiros, para liderar os olheiros do Flamengo. E é isso, o Flamengo se reforçando cada vez mais nessa análise de desempenho, nessa análise de jogadores, tanto para contratação quanto para analisar a melhor forma de jogar, e tem que investir. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente sabe que a cada dia isso é mais importante para o desempenho, então o Flamengo investindo pesado. Muita gente viu essa notícia aí e ficou comentando que o Flamengo é cabide de emprego, que tem um monte de gente aí ganhando para ficar vendo o jogo e acha que isso não é importante. E é muito importante. Felipe Luiz, mais do que ninguém, sabe disso, que esteve na Europa durante muito tempo, que já é muito avançada nesse sentido faz tempo, e está tentando trazer essa estrutura, esse tipo de estrutura aqui para o Brasil, e quem critica provavelmente não está muito inteirado sobre esse assunto, não sabe muito de futebol atual, o futebol moderno. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa séria. Caso Bruno Henrique. Vamos ler primeiro aqui a notícia que saiu completa. Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo. Cadê? E mais 10 pessoas por fraude em aposta esportiva. Os investigadores acharam no telefone do irmão de Bruno Henrique mensagens que comprometem o jogador do rubro-negro. Ele é suspeito de forçar cartão em partida do rubro-negro contra o Santos, em novembro de 2023, para beneficiar apostadores. O UOL procurou a Polícia Federal e a assessoria do jogador, mas ambos optaram por não comentar o episódio. O investigador da Polícia Federal encontrou no celular do irmão do atacante mensagens que comprometem o jogador e o colocam diretamente ligado a um esquema de apostas. Bruno Henrique foi indiciado por estelionato e fraude esportiva. A Polícia Federal analisou 3.989 conversas no WhatsApp de Bruno Henrique, sendo muitas delas vazias ou apagadas, o que, para os investigadores, pode indicar que o atleta excluiu. No entanto, os agentes apreenderam o celular do irmão do jogador e identificaram diálogos que mostraram o envolvimento de Bruno Henrique no esquema para receber um cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão de 2023. Em outras conversas, a Polícia Federal também encontrou troca de mensagens suspeitas entre Bruno Henrique e seu irmão sobre apostas fraudulentas relacionadas à corrida de cavalo, onde o atacante diz que seria necessário apostar 10 mil todo final de semana. Na partida disputada em Brasília, Bruno Henrique levou o amarelo por falta em Soteldo aos 50 do segundo tempo, reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. O Flamengo perdia por 2-1 e Gerson já havia recebido cartão vermelho. 3 parentes do atleta também foram indiciados: Vander Nunes Pinto Júnior, o irmão, Ludmila Araújo Lima, a cunhada, e Poliana Esther Nunes Cardoso, a prima. Valores que familiares de Bruno Henrique do Flamengo receberam pela aposta no cartão amarelo do atacante contra o Santos em 2023. Olha os valores aí, pra gente ficar mais pasmo ainda com a situação toda. O irmão apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. A cunhada fez 2 apostas em casas diferentes, sendo uma de 380 para retornar 1.180 e outra de 500 para retornar 1.425. A prima apostou 380,86 e teve retorno de 1.180. Aí eu te pergunto, esse valor aí, total, vamos botar 1.180 com 1.425, com mais 1.180, isso aí não vai dar nem 5 mil reais. Meu amigo, isso sai na urina do Bruno Henrique. Bruno Henrique está com salário atual
de quase 2 milhões de reais por mês. E se comprovar isso tudo, a gente sabe que está na fase de indiciamento, que vai começar ainda a investigação formal. Mas se isso for tudo confirmado, é muita ingenuidade. É muita burrice. Meu Deus do céu, o cara com um salário desse não tem que se meter em nada. E se a família, alguém está pedindo dinheiro, dá o dinheiro. Não tem nem que ficar conversando muito no WhatsApp se o cara vier com esse tipo de assunto. Tem que cortar e bloquear. Porque pode acabar com a carreira, como agora foi pego. E sim, existe uma grande chance dele ser banido do futebol. Existe uma grande chance dele ser condenado na justiça comum, porque ele está sendo indiciado por estelionato. E aí o Flamengo soltou uma nota. A princípio o Flamengo não vai afastar o jogador. Já está relacionado para essa partida contra o Juventude hoje. Deve jogar. E o Flamengo soltou essa nota aqui. Nota oficial do Flamengo. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Resumindo, o Flamengo é claro que se ficar comprovada qualquer tipo de influência do Bruno Henrique, não vai utilizá-lo, mas enquanto isso está na fase de investigação e não há nenhuma condenação, o Bruno Henrique tem essa presunção de inocência. Até que prove o contrário, ele é inocente. Então, o Flamengo não afasta o jogador e ele deve ser utilizado hoje na partida contra o Juventude e vai continuar sendo utilizado até que as investigações sejam finalizadas. E aí ele sendo absolvido, ele continua, ele sendo punido, aí o Flamengo deve afastar o jogador. Isso tudo que eu falei até agora indo bastante contra o Bruno Henrique. Agora, tem algumas coisas aí que estão meio obscuras nessa situação toda, que são, primeiro, ele falou em agosto que ia tomar esse cartão em novembro. Não sei, isso é meio esquisito. E quando tomou o cartão, tomou no último minuto de jogo, numa falta que nem era muito de amarelo. E aí ele reclamou do amarelo e tomou um vermelho depois, sendo que a combinação dele não tinha sido nem para vermelho. São coisas aí que não fazem tanto sentido. É claro que as conversas de WhatsApp aparentemente tão claras. Não deixa tanta dúvida assim. Agora, existe aquela questão de que os times normalmente pedem para o jogador, quando está suspenso, tomar aquele amarelo. Justamente para o jogo que ele já cumpriria a suspensão ser um jogo que ele já ficaria poupado. E acontece esse tipo de indicação. Aparentemente, esse caso não é nem que o Bruno Henrique fraudou algum tipo de resultado na partida ali, mas deu informações privilegiadas do que qualquer outra coisa. Que era provavelmente uma indicação já do clube para ele tomar esse amarelo, e aí ele deixou isso chegar para os familiares. E aí tem um outro detalhe aqui, que é sobre esse intervalo de tempo aí, do momento em que ele falou até o momento que ele tomou o cartão, que ele tinha dito, não vou reclamar, vou garantir que eu não vou tomar cartão até lá. Isso nos prints, tem muito print de conversa dele aí rolando pela internet. Ele levou 3 cartões entre o dia da mensagem até o dia do jogo do Santos. E aí, foi 29 de agosto, o dia da conversa, e ele levou o cartão em 1º de novembro. E aí foi punido 3 vezes e voltou a ficar pendurado até esse jogo do Santos. Aí a gente não sabe se nesse meio tempo teve mais alguma coisa, porque como a matéria fala, ele teve muita conversa que ele mesmo apagou, mas não sei. Não dá pra gente julgar
Agora quem tem que julgar é a justiça. E aí, depois que houver algum tipo de sentença, a gente faz o nosso julgamento aqui. Esses são os fatos, que é o que a gente pode passar nesse momento aí. E aí, tem um outro lado disso tudo, que lembra que no vídeo de ontem a gente trouxe aqui que o Flamengo tá de olho no Rinestrosa do Atlético Nacional, que o Mauro César trouxe essa informação, que tinha inclusive uma suspeita, ainda tem, de uma possível venda de Cebolinha ou de Michael. E aí me veio à cabeça se o Flamengo de repente já não tinha alguma informação desse indiciamento iminente do Bruno Henrique e não se antecipou indo atrás de outro ponta já para uma possível necessidade de substituir o Bruno Henrique. Pode ser. É uma coisa aí que veio à cabeça e a gente pode continuar acompanhando, e qualquer novidade nesse sentido eu trago aqui para vocês. E por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!